Boa tarde, gente. Tudo bom? Meu nome é Renato Serra Armani. Eu sou o executivo responsável aqui na Tibit por engenharia cloud, né? Cloud Management Services e pesquisa e desenvolvimento cloud. Então, hoje vamos conversar um pouquinho aí para saber se a sua empresa já está preparada para a nuvem, né? Temos uma agenda aqui que eu vou passar. Então, a ideia é uma introdução dessa apresentação, desvendar um pouco dos mitos sobre cloud computing, que muitos ainda têm algumas dúvidas e foram gerados muitos mitos aí, vamos discutir um pouquinho isso, mostrar um pouco de dados estatísticos e pesquisas de mercados recentes, para a gente ver como que as empresas estão se posicionando, estão migrando para a cloud, e conversar um pouco sobre uma jornada, um plano de jornada adequado, né, para a gente fazer esse caminho para o cloud computing. Então, vamos lá. Então, nós já sabemos, né, que cloud computing transforma o modo como trabalhamos, né, mas mesmo assim ainda existem as dúvidas, e por essas dúvidas, receios e mitos, as pessoas ainda atrasam essa adoção, né, desse modelo. E atrasando a adoção de cloud computing, muitas vezes a gente atrasa inovação e acaba perdendo um pouco da velocidade competitiva para acompanhar novas tendências e, enfim, a velocidade que o mercado impõe. Então, hoje vamos discutir, vamos bater um papo e conversar um pouco sobre como traçar uma boa estratégia e responder a maioria das dúvidas. Inclusive, tem um chat aí ao lado. Quem já quiser ir postando dúvida no decorrer da apresentação, fica à vontade, pode ir escrevendo. No final, eu paro um pouco para a gente responder essas dúvidas aí. Então, começando pelos mitos, né? Segurança. Segurança é mais vulnerável na cloud. Esse eu acho que é o mais antigo de todos, né? Acho que quando começamos a falar de cloud computing aí, foi o primeiro ponto. Na verdade, antigamente era o primeiro fator de receio aí dos CIOs e CTOs quando se falava de cloud computing. Mas vamos lá, né? Os provedores de cloud, eu acho que não é novidade que eles foram projetados, né, os sistemas das cloud computing foram projetados para suportar larga escala, né, milhares de clientes e workloads diversos, né? Nós vemos até, enfim, diversos cases aí, tanto de companhias enterprise até alta carga como o Netflix rodando em cloud computing. Então, claro que os mecanismos de mitigação de ataque e defesa são projetados para suportar uma larga escala. Então, quanto a isso, a gente não deve ter insegurança. Obviamente, alguns serviços específicos de mitigação de ataque e coisas desse tipo, anti-DDoS e tal, eles são um serviço e você deveria contratar e configurar da forma que deseja. Mas a questão aí é, de acordo com a sua aplicação, escolher o serviço adequado, mas o provedor está preparado para aguentar aí em larga escala. A parte dos dados, era outro receio muito falado, né? O ambiente é compartilhado, como que eu garanto que meus dados não são acessados por outras pessoas? Hoje em dia, a maioria das nuvens, a maioria dos players das tecnologias, elas permitem que você utilize criptografia de dados e que seja isso controlado pelo cliente, né? No caso, você teria a chave de criptografia e só você poderia desencriptar os seus dados. Então, nem o provedor conseguiria acessar. E se não quiser utilizar a tecnologia na camada de infraestrutura ali, na camada de infraestrutura como serviços que o provedor de nuvem ele disponibiliza, da mesma forma que na TI tradicional, você pode utilizar os softwares que já está acostumado aí para proteção de dados, para criptografia de dados, no nível do sistema operacional. Toda a parte de controle de acesso, então cada vez mais as nuvens entregam sistemas de acesso granular, né, para controle de acesso, então isso aí mais a questão da política, de aplicar uma boa política do que se isso é seguro ou não. E, obviamente, vai ter aquela aplicação, aquele caso de uso, onde mesmo com todos esses pontos acima, ainda não é adequado rodar aquela aplicação numa nuvem pública. Por questões de compliance, por questão da acessibilidade do dado, eu quero dedicado. Então eu não posso usar cloud computing? Não, esse não é a resposta, né? Porque
Nós sabemos hoje que existem clouds públicas, existem clouds privadas, e a junção das duas que são as clouds híbridas, né? Então, eu quero um storage dedicado, eu quero dispositivos de rede dedicados, eu quero computar a partir de servidores e computing dedicado também. Ok, eu tenho sempre a opção de construir uma nuvem privada, e essa nuvem privada eu não estou compartilhando os recursos e eu estou tendo todos os benefícios de orquestração, de automação e etc. Tá? Outro mito, né? Não devo utilizar cloud para ambientes de missão crítica. Né? Então, enfim, ambientes de missão crítica, eles podem ser críticos por diversos aspectos, né? Tanto no que diz respeito à sensibilidade da informação, quanto à alta disponibilidade, quanto performance, ou todos juntos. Mas então vamos explorar alguns desses pontos, né? A questão da alta disponibilidade, acho que, enfim, é um modelo diferente, mas é um modelo totalmente com alta disponibilidade, né? Toda a parte de automação que a cloud alavanca, né? No caso, quando a gente fala de cloud computing, no fim do dia a gente acaba conseguindo orquestrar recursos de infraestrutura utilizando scripts, utilizando APIs, né? Utilizando software. A gente pode programar para gerar uma automação. Então, isso dá uma agilidade em termos de manobra de recursos muito grande, né? Os principais players estão disponíveis em diversas regiões, né, diversos data centers, diversos países, então basta aí planejar aí como deve ser a alta disponibilidade. Parte de SLA, então hoje a SLA é alto, né, compatível com as aplicações mais críticas, né, eles entregam SLA ali por contrato, muitas vezes compatíveis aí com aplicações bem críticas. E hoje, quantidade de serviço, né, atende aí a diversas necessidades de performance. Né? Então, a gente consegue desde contratar a IOPS dedicado, até discos SSD de alta performance, máquinas com processamento intenso, máquinas, instâncias para uso intensivo de memória. Então, a questão da performance já não é mais impeditivo, né? A gente tem opções. Certificações, então hoje se navegar aí pela página dos principais provedores de cloud computing, eles já estão com os principais certificados aí, exigidos por aplicações críticas, né, PCI e aí por diante. E, novamente, né, então, mesmo assim, minha aplicação é muito crítica, ela não pode estar em ambiente compartilhado, ela tem que estar num data center que eu possa, de repente, inspecionar ou coisas desse tipo, ou no meu data center. Então, a opção também, voltando, sempre à nuvem privada. A nuvem privada, você continua com essas questões aí fundamentais para o seu ambiente, mas ganha toda a parte de orquestração e automação que a nuvem te traz. Esse mito ainda é bem polêmico hoje, né, que é a parte da redução de custo. Né? Então, cloud significa redução de custo. Bom, nós sabemos qual que é a verdade. A cloud computing ela propicia uma redução de custo com infraestrutura de TI, enfim, serviço de TI. Mas ela por si só ela já não vai trazer nem sempre ela vai trazer automaticamente uma redução de custo. Então, alguns pontos têm que ser avaliados para a gente conseguir alcançar essa redução que a cloud propicia. Né? Por exemplo, quando eu vou levar uma aplicação para a cloud, eu tenho ali diversas formas de levar, como era na TI tradicional. Né? Eu posso definir arquiteturas de diversas maneiras, utilizar serviços diferentes, utilizar tipos de instâncias diferentes, utilizar PaaS, utilizar um banco como serviço, está disponível na nuvem, ou não, ou subir meu banco de dados em instância. Tem várias abordagens ali que podem ser empregadas. Então, o plano, a hora de pensar a migração para a cloud, tem que olhar, como sempre, né, na TI, mas enfim, tecnicamente e financeiramente, porque as opções são diversas. Então, uma mudança de arquitetura pode trazer impactos tanto de melhoria de performance, de flexibilidade, quanto impactos significantes aí financeiros. Né? Modelos de licenciamento de software, esse é um ponto aí interessante. O modelo de licenciamento ele é diferente nos cloud providers. Então, muitos deles trazem muitas vantagens para, dependendo do tipo de software que você utiliza, você rodar ele na nuvem. Outros já não. Outros
outros softwares, a combinação do software com a nuvem pode ser aumentar o seu custo em relação ao que você já, o software, o ativo que você já comprou e etc, ele já está rodando. Então isso tem que ser observado, né? Muitas vezes a redução do custo de licenciamento é até um driver para incentivar uma migração para cloud, né? E tem que ser observado com cautela, porque pode ser o oposto. O ponto é, a gente está falando de cloud computing, do novo modelo de pensar infraestrutura, de pensar TI, mas no fim, tudo isso está lá por um motivo, né? Rodar uma aplicação, seja ela de negócio, seja qual for. No fim, na ponta ali está uma aplicação. E, obviamente, as aplicações, elas podem ser arquitetadas e desenvolvidas para tirar mais proveito de cloud computing, ser mais resilientes, né? E, enfim, quanto mais essa aplicação for pensada e desenvolvida já alinhada com cloud computing, ou for se transformando para isso, as vantagens de redução de custos serão melhores, né? Mas isso não quer dizer que então minha aplicação legada, ela não pode ir para lá porque vai ficar mais caro e tal. Não, tem que ser visto caso a caso, mas muitas vezes, muitos dos casos que nós vemos, é que há alguns ajustes que são simples, às vezes de arquitetura, às vezes da forma que instala, de uma configuração, uma mudança simples de código, vai trazer um benefício, um grande benefício quando se leva para a nuvem. Então, tem que olhar a aplicação legada, e existe N formas de levar, e a maioria delas vai trazer vantagem. A parte agora do uso de cloud vai contra os meus processos de governança de TI. Então, enfim, né, a gente, quando começa a se discutir e levar para a cloud, e entramos num mundo aí onde se fala de DevOps, e começam algumas polêmicas em torno do ITIL, as minhas rotinas de mudança e governança, como é que isso fica, enfim. O fato é, a jornada ela tem que estar preparada para você ir trocando e alterando o seu modelo de governança conforme a sua evolução. Levar o workload, levar aquela carga de trabalho, aquela aplicação para a nuvem, ela não vai, necessariamente ela não vai demandar uma mudança radical de governança, de processo, né? A aplicação continua sendo a mesma. Se aquela aplicação, de repente, ela precisa de uma janela crítica para fazer uma mudança porque você não consegue alterar determinada configuração sem parar a aplicação, ela vai continuar tendo que necessária essa governança na cloud. Mas algumas adaptações no modelo normalmente são necessárias e vantajosas, né? Então, mais uma vez, né, conforme você desenha isso, você tem que fazer esse modelo de governança e acompanhando a sua evolução, a sua maturidade em cloud. Outra coisa muito importante, falar só de cloud, tem uma série de outras tendências, uma série de outras metodologias que estão em volta do cloud computing, né? Então, Agile, né, toda a parte de desenvolvimento ágil, a parte de continuous integration, que é bem falada agora, enfim, com o buzz dos containers e tudo mais. DevOps, que já há algum tempo a gente ouve falar. Então, a governança ela vai conseguir ser transformada de acordo com a maturidade que você ganha nessa parte. Então, as minhas equipes de desenvolvimento de software, elas já estão com uma metodologia ágil. A minha aplicação, eu já montei um pipeline, já montei um plano de continuous integration para a minha aplicação, ou seja, eu consigo fazer mudança, eu consigo alterar, colocar novos recursos naquela aplicação sem parar a aplicação ou a qualquer momento do dia. Hoje, minha equipe de sysadmin já é uma equipe que está, a minha equipe de desenvolvimento e sysadmin já está em conjunto, trabalhando como DevOps, né? Ou seja, a aplicação já está sendo pensada com a cabeça de DevOps, a automação dos recursos de infra vão ser empregados e tudo mais. Então, conforme se começa essa jornada, a gente tem que amadurecer os outros processos, as outras metodologias. E com isso, esse conjunto de coisas que vai fazer com que a gente flexibilize ou altere os nossos processos de governança. Outra coisa, né? Eu falei isso algumas vezes, o último tópico só reforçando que é isso, né? A jornada deve desenhar, levando em conta essa transformação da governança. Então, quem fala que, não, você vai usar cloud, esquece o IT, esquece do processo, joga tudo no lixo de uma hora para outra. Não, não é assim. Vai depender muito da aplicação, vai depender muito da maturidade da companhia nessa jornada. E eu acho que isso tem que ser traçado no tempo. Isso tem que ser traçado no tempo. Bom, cloud computing e virtualização. Outro mito, né? Tem que associar cloud computing
tem que ser máquina virtual, então se eu tenho uma máquina física, uma aplicação, um banco de dados que precisa rodar numa máquina física, não vou poder ir e tal. Bom, não é necessário o uso de virtualização em cloud computing. A maioria das nuvens utiliza virtualização. A maioria das nuvens oferece computing, serviços de computing sobre hypervisors, utilizando virtualização. Mas já existem alguns players que oferecem serviços de bare metal, ou seja, via API eu consigo provisionar um servidor físico e começar a usar e pagar sobre demanda, da mesma forma que eu uso uma máquina virtual. Então, a definição de cloud computing não está necessariamente condicionada à virtualização. Eu posso ter uma nuvem para vender, para oferecer servidores físicos. Por que virtualização? Né? Mas, enfim, a gente sabe que a maioria utiliza virtualização. Hoje a gente já está falando até de containers, e são tecnologias, tanto a virtualização quanto containers, que elas vão ser populares porque elas facilitam muito o deploy de aplicação, facilitam muito a escalabilidade horizontal, né? Tanto a movimentação, a flexibilidade que a nuvem te dá, de movimentação de recursos. Então, a administração das instâncias, dos recursos computacionais fica muito mais fácil, é muito mais fácil de empregar automação, dá muito mais mobilidade. Então, por isso que a gente vem do servidor físico para a virtualização, hoje a gente está falando de uma coisa mais granular ainda, que seria o container. Aqui, na verdade, eu trouxe alguns números para dar uma olhada no que está acontecendo no mundo, né? Essa é uma pesquisa que a RightScale, que é uma empresa que já está aí no mercado faz um tempo e faz uma das primeiras a criar uma plataforma de orquestração de nuvem. Ela divulgou alguns meses atrás, o nome do reporte está ali embaixo, State of the Cloud Report. Esse relatório é legal, ele não é uma amostra, 60% dele foi respondido por empresas americanas e os outros 40% pelo resto do mundo. Então a gente entende aí que estamos falando de um público que já está um pouco mais avançado nessa jornada, mas serve para a gente dar uma olhada no que vem por aí como tendência. Então, essa pesquisa foi respondida por mais ou menos 1.000 funcionários de 1.000 empresas, sendo que metade SMBs, metade Enterprise. E eles classificaram a maturidade dessas companhias em Cloud Computing com essa escala aí que nós estamos vendo. Né? Então, ela começa do No Plans, pessoa que não está nem pensando em Cloud Computing no momento, passa por Cloud Watchers, está procurando ali, os Cloud Beginners que já puseram lá o pezinho ali no Cloud, já começaram a rodar alguma coisa ali, os Explorers que já estão se desenvolvendo, e o Cloud Fox, que são as empresas que já pensam em Cloud Computing antes de qualquer coisa, nem consideram outros modelos, né? Estão totalmente orientadas para lá. Então a gente vê ali a distribuição da maturidade de acordo com o tamanho da empresa, né? As Enterprise ali e embaixo SMBs. Bom, isso é bem legal, que mostra realmente o que nós falamos, né? Hoje tem que parar essa associação de que nuvem é só nuvem pública. Não. Existem nuvens privadas e a construção de nuvens híbridas, e você pode escolher o que é o melhor workload para rodar em cada uma delas. Ou o mesmo workload rodando nas duas ao mesmo tempo. Isso já é possível hoje. De todas as pessoas que responderam, se a gente der uma olhada lá, 22% responderam que só estão utilizando nuvem pública. E ponto. 5% é um número que só usa nuvem privada. E 67% é um número que está utilizando nuvem híbrida. Aqui embaixo, né, nós vemos que, lógico, public aparece de novamente ali, public 89% e private 72%, porque as pessoas que estão usando híbrido, elas também estão usando pública, também estão usando private, certo? Então são visões diferentes ali da informação, mas o ponto aqui é que 67%, a maioria das empresas, já estão adotando algum tipo de estratégia híbrida. Aqui é a mesma informação, mas mostrando ao longo do tempo, né? Tem uma variação curiosa ali, né? Você visualiza fortemente em 2000, se você visualiza aqui, Public Cloud é equilibrado aí nos 3 anos, né? 88 para 89. Você vê a parte de Private Cloud dando uma oscilada, 63%, 58%, e enfim, agora a gente vê a nuvem híbrida, né, estabilizando ali em 67%, e muitos respondentes dizendo que estão usando todos os tipos de cloud. E aí, uma visão
é a mesma visão, né, do tipo de nuvem, mas agora pegando uma amostragem enterprise, né, excluindo os SMBs que responderam. Então, vemos ali a mesma amostragem bem semelhante, né, 58% usando híbrida, 20% usando pública e 7% usando privada. E a estratégia, 85%, é uma estratégia multi-cloud. Então, aqui falando um pouco da governança, né? Então, a gente vê ali comparativo de 2016 para 2017. Então, benefícios que a companhia deseja atingir, né? A parte de segurança mantém estável nos últimos 2 anos, né? São empresas que já definiram esses pontos na governança dela, já está claro isso. Né? Então, esse é um gráfico que mostra aí os pontos de preocupação e aonde as empresas, quais pontos as empresas já estão maduras. Bom, falar um pouco, mostrar um pouco de número e falar um pouco aí da estratégia adequada. Né? Como que a gente desenha uma estratégia adequada aí para a sua necessidade. Então, primeiro, explorar um pouco quais são os drivers para a migração. Né? Então, a gente está pensando em otimização, inovação, ou é a transformação digital que desejamos acompanhar. Então, na otimização, a gente leva em conta redução de custos, mitigação de riscos, né? Quero ir para o modelo as a service, eu quero mais recursos pagando menos, eu quero mais eficiência, eu quero upgrade tecnológico, isso é interessante, né? Pois quero estar acompanhando isso, quero estar utilizando novas tecnologias. A parte das aplicações tradicionais e tudo mais. A inovação na TI, eu quero melhorar o desempenho, quero trazer mais eficácia, quero transformar meus processos, quero chegar no DevOps. Então, aqui são os drivers para realizar a migração, né? O que motiva. Em cima disso, é desenhar um plano de jornada. E como é que começa esse plano de jornada? Primeiro, a gente definindo a estratégia. Né? Então, escolher os ambientes aí que devem ser migrados, por qual eu vou começar, criar um roadmap, né? Ter uma visão ali de futuro e começar. Fazer o assessment desse workload. Então, enfim, esse assessment ele deve levar em conta aí tanto características da arquitetura da infra, quanto o consumo dessa aplicação dos recursos de infra, analisar ali se é mais adequado o workload inteiro para uma nuvem, ou de repente, não, vamos deixar um ambiente híbrido, eu quero levar o banco, eu quero deixar o banco, eu quero levar uma parte da aplicação, eu preciso de um link dedicado entre a nuvem e a minha infraestrutura que está dentro do data center, e coisas desse tipo. Toda a parte do onboarding, então, fazer toda a ativação da nuvem, se tiver alguma integração de conectividade específica, definir quais são os templates e quais os padrões dos recursos que eu vou utilizar na cloud. Né? Se eu for utilizar um cloud broker, né, que é uma plataforma que pode auxiliar aí no gerenciamento de diferentes nuvens também, fazer essa configuração, planejar a migração, iniciar a migração. Então, a migração é um ponto interessante para a gente. Existem algumas abordagens. Né? Existem hoje já tecnologias que os próprios cloud providers fornecem, ou outras de mercado, onde você consegue fazer a migração de uma máquina virtual que está no meu virtualizador direto para a nuvem, ou de máquinas físicas e tudo mais. Mas também existe a possibilidade de você provisionar aquela aplicação novamente. Então, isso tem que ser avaliado. Né? Nem sempre fazer a migração não é o melhor caminho. Às vezes é uma oportunidade para a gente reinstalar aquilo de uma forma diferente, revisar aquela configuração e tudo mais. Então, isso tem que ser avaliado e existem várias formas de levar. Então, migrar. O que eu preciso transformar no ambiente? Então, como nós já falamos, às vezes uma mudança na minha aplicação vai trazer benefícios consideráveis quando eu estou utilizando Cloud Computing. Então, o que eu vou mudar? Não só aspectos de infraestrutura, tipo de serviço que eu consumo, quanto até mudanças na aplicação mesmo. Toda a parte de validar, fazer testes, aí tem que ser avaliado o tempo, a duração das migrações, se é possível fazer sem downtime, se eu vou ter um downtime, quanto tempo que é, e tudo isso tem que estar no seu plano e tem que ser tudo levado em consideração. E aí entrar na fase de gestão, onde tem que ser a monitoração, tem que ser integrada, então se eu estou trabalhando com nuvens híbridas principalmente, e eu tenho a mesma aplicação, de repente, rodando em mais de um ambiente, preciso ter uma monitoração integrada, toda a parte como vai ser a sustentação da aplicação,
modelo de governança, suporte, né? A parte de DevOps, que já é algo que já entra na minha rotina ali de desenvolvimento, e como que eu vou orquestrar esses recursos dentro da nuvem, e a governança. Então, esses aí são os macropontos para a gente pensar num plano consistente de jornada. Então, esses pontos aí são os que nós devemos estressar, aí, ter planejado aí com eficiência antes de iniciar. E, enfim, a forma disso funcionando, né, no tempo, né? Então, aqui a gente vê a parte inicial, onde a gente fez a parte de estratégia e advisor. O segundo ponto, ali onde tem um muro com os tijolinhos, pode ser necessário construir uma nuvem privada. Então, posso requisitar uma nuvem privada para ser a exclusiva para a minha aplicação ou para formar uma nuvem híbrida com uma nuvem pública. Fazer toda a parte de design e arquitetura. Parte que é muito importante, novamente, a aplicação. Né? O que eu preciso fazer? É só eu mudar a configuração, eu preciso alterar alguma coisa no desenvolvimento, eu vou substituir ela, em que ponto que eu estou, realizar a migração e o setup e entrar no fluxo de operação e governança, certo? E esse fluxo tem que ser revisitado conforme a aplicação, a cultura da companhia vai evoluindo. Aqui o modelo aí da jornada, a jornada em execução, aí do início do planejamento até o momento que a aplicação já está em cloud. E aí algumas frases, né? Então, novamente, o Gartner reforça isso, né? Mas ele disse que 2020 a companhia que não tiver uma companhia que tiver uma política de não a cloud vai ser tão rara como hoje em dia existem companhias que não têm políticas de internet, ou seja, quase ninguém. Então, a mensagem que eu deixo é que já não é mais a questão aqui que está em discussão, já não é mais se vale a pena utilizar cloud computing, mas sim o ponto é como e quando vamos iniciar nossa jornada. Então, existem já diversas opções que atendem as mais críticas aplicações, então a gente pode ir totalmente público até algo totalmente privado. A gente já cobriu aqui que performance não é o problema, transformar a governança tem que ser no tempo, então a questão é só planejar, ver o momento certo, oportuno, ver por onde começar e iniciar. Eu queria agradecer a todos, eu não sei se tem dúvidas já no chat, vou dar uma olhada aqui. A questão de link a ser utilizado é um desafio? Como calcular o link necessário para o meu projeto? Boa pergunta. Vamos lá. Isso é até bom a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a maioria dos provedores hoje, quando a gente tem tráfego para a internet, né? Eu tenho uma aplicação lá na nuvem e eu vou mandar o tráfego para a internet. Eu não estou falando, eu vou falar um pouco dos links dedicados e tal, mas por enquanto o link normal. Eles não cobram por throughput, normalmente eles cobram pelo dado que se trafega de dentro da nuvem para fora. Então a quantidade de dados que se trafega para fora e não cobram nada do que se trafega da internet para a nuvem. Isso é quando a gente utiliza o link do provedor para sair para a internet. A maioria dos principais vendors, e obviamente como nós estamos no Brasil, os vendors que já possuem data center no Brasil, eles já oferecem soluções de estabelecer um link ali ponto a ponto com a nuvem direto. Então esse link não trafegaria para a internet, é um link teu, e aí sim você escolhe de acordo, a maioria deles de acordo com o throughput, alguns têm alguns modelos ilimitados, outros modelos que além do throughput você ainda tem que levar em conta quanto você vai trafegar, né, de dados. A única forma de você calcular o link, a forma ideal, vamos dizer assim, não é a única forma, mas a forma ideal de você calcular o tamanho desse link é através de um monitoramento na tua aplicação no ambiente que ela já está, se essa aplicação existe. Então, ferramentas para medir flow, o próprio monitoramento, enfim. O que você puder instalar aí, ferramentas de discovery, já tem muitas próprias para cloud dentro do teu ambiente atual, e entender essa aplicação antes de começar a levar. Então, um ponto ali do planejamento da jornada a ser considerado é isso, é ter uma ferramenta de discovery, uma ferramenta que pode te dar insights da aplicação para ajudar a fazer o size. Isso, claro, os próprios provedores às vezes já oferecem uma parte delas, porque eles querem incentivar até a migração. Espero ter respondido sua pergunta, Luciano, se não ficou à disposição.
Bom, eu acho que já entendi sua pergunta. É uma pergunta sobre a pergunta inicial dele, que era a questão de como calcular o link, né? Ele questiona sobre o banco Oracle, que necessita em média um tempo de resposta curto, aproximadamente 16 milissegundos. Ele coloca aqui na pergunta. É possível que se consiga levar a base Oracle? Olha, Luciana, a gente já viu casos de tanto levar a base Oracle e parte da aplicação ainda continuar no data center, quanto ao contrário, né? Você, por questões de licenciamento não ser vantajoso, a aplicação e o banco ficar. Esses links dedicados hoje, eles são bem agressivos em termos de latência. Obviamente, com as nuvens que estão no Brasil. Então, depende muito aí do provedor que vai prover esse link, aonde que está a sua aplicação e tudo mais. Tem que ser avaliado. Mas sim, é possível utilizar isso com baixíssima latência utilizando esses links dedicados, tá? Com soluções diversas, Direct Connect, Express Route e tudo mais. Vai depender, obviamente, da aplicação, o data center que ela está, com qual nuvem você vai se conectar. Mas é possível, tá, Luciano? Fico à disposição, passei meu e-mail no slide, mas é renato.armani@tivit.com.br. Se tiverem mais algum ponto aí, fiquem à vontade para enviar. Tá? Muito obrigado aí, obrigado pela presença de todos, uma boa tarde a todos. E, enfim, precisando aí de apoio para apoiar na jornada, a Tivit está sempre à disposição e podemos aí acompanhar em vários pontos desse processo. Boa tarde.